Olá, graça e paz. Eu quero aqui estar cumprimentando a todos vocês com a gloriosa paz aí do nosso Senhor Jesus Cristo e louvar a Deus pela sua vida, você que está nos acompanhando, você que nos acompanha aí pelo Facebook e você que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, quero pedir a você que inscreva-se aí no nosso canal e ative o sininho de notificações e deixe o seu like e compartilhe aí com outras pessoas. E você que está nos assistindo aí pelo Facebook, também quero pedir a você que curta aí a nossa página, compartilhe, deixe os seus comentários e também esteja aí compartilhando com outras pessoas, porque neste momento estaremos falando sobre a fé ardente. A fé ardente. É muito importante que nós observamos esse aspecto. Como que nós vamos usar a nossa fé? É como que a fé é medida. Porque muitas coisas são medidas. Distância é medida por quilômetro. Temperatura é medida por grau. Capacidade é medida aí por peso. Então isso é muito importante que você observe. Mas como que a fé é medida? Como que a fé é medida? Então isso é muito importante nesse momento. Se você não está utilizando a sua fé de maneira adequada, nessa reflexão nós vamos estar aprendendo como que a natureza pode nos ensinar a ter fé. E como que a natureza, a criação de Deus, ela usa mais a fé do que os próprios filhos de Deus. E a própria criação, ou seja, a natureza, ela está aguardando os filhos de Deus se manifestarem. Isso é muito importante. Logo há alguns minutos eu trouxe uma reflexão ali na nossa igreja a respeito desse assunto. Por quê? Nós estamos preocupados com a vinda de Jesus. Nós até fazemos aí uma medida de distância de tempo em que Jesus pode estar vindo à terra fazer aí o arrebatamento do seu povo. Mas fique atento. Isso é muito importante. E por quê? É muito importante nós acreditarmos no arrebatamento, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, mas sem fé, a graça, ela não pode te salvar. Isso é muito importante. Nós somos ensinados que é o tempo de nós falarmos sobre a graça, e isso é muito viável, porque a graça, ela é importante para a nossa vida. Mas se nós não tivermos fé, a graça, ela não vai nos salvar. Porque Jesus, ele disse assim: olha, se prepare porque um dia eu vou vir. Ele fez uma afirmação. Essa afirmação que Jesus disse, ele disse assim: será se quando o Filho do Homem vier sobre a terra, ele encontrará fé na terra? Então o ponto mais importante que eu e você, como servo de Deus, nós temos que nos preocupar com a nossa fé. Porque é a fé que vai fazer com que você galgue caminhos mais longe. É a sua fé que vai fazer você transportar um monte para o outro, lançar nos mares. É a sua fé que vai ultrapassar as barreiras. Então é muito importante, é através da fé que você vai adquirir aquilo que você quer para a sua vida. Porque a própria Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Mas crer é importante e temos que ter fé. Então eu quero aqui estar lendo um texto com você que se encontra em Romanos no capítulo 8. Vamos estar lendo o versículo 19. O versículo 19 diz assim. O versículo 19 do capítulo 8 de Carta de Paulo aos Romanos diz assim: a ardente expectativa da criação
aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação, ou seja, a criação. A criação de Deus engloba as plantas, as árvores, as rochas, os mares, o oceano, o sol, a lua, tudo que Deus criou, elas estão esperando uma palavra, uma manifestação dos filhos de Deus. Por quê? É sempre que eu digo, a sua forma de se comunicar é medida a sua fé. Porque a maioria das pessoas hoje, elas não confiam mais na fé. Porque quando nós confiamos na fé, é como diz o salmista Davi, eu deito, durmo, pego no sono e levanto, porque o Senhor está comigo. Porque quando nós não confiamos na fé, temos insônia, preocupações com aluguel, com a casa, com vice-versa, e isso tira o sono. Muitas pessoas crentes que estão na casa de Deus, mas não confiam na fé. Porque se de fato nós confiávamos na fé, não tinha os cristãos passando por depressões, frustrações, suicídio e assim por diante, casamento sendo desfeito e assim por diante, porque falta a confiança na fé. Porque falamos muito sobre fé, mas não usamos a fé. Não usamos a fé. A própria natureza está ardente. A natureza, ela está gemendo. A natureza, ela tem uma expectativa. Louvado seja o nome do Senhor. A própria criação de Deus, ela tem uma expectativa. A criação de Deus, ela tem um desejo. Ela tem um desejo e é um desejo ardente. Não é um desejo comum, não é um desejo passageiro, mas é um desejo ardente. Não é aquele desejo de que uma pessoa entra na faculdade porque ela quer ter uma boa profissão e ela descobre que não é aquilo que ela quer. Não é aquele desejo de que começa algo e não vai até o fim, porque esse é apenas um desejo. Ele não é um desejo ardente. Porque quando se é um desejo ardente, se vai até o final. Louvado seja o nome do Senhor. E nós aprendemos através da criação de Deus que ela está gemendo. Porque quando nós temos esta certeza, essa convicção, esse desejo de uma fé ardente, aleluia, quando temos esse desejo de uma fé ardente, o nosso coração, você vai dedicar tempo à palavra de Deus, você vai dedicar tempo a aprender mais das coisas de Deus, você vai muitas vezes ser taxado de louco, você vai muitas vezes aí ser caluniado, muitas vezes você vai passar por alguns processos em que muitas pessoas elas vão lhe repreender, mas se você de fato acreditar, se você geme, ter uma expectativa, louvado seja o nome do Senhor, de ter uma fé inteligente, uma fé ardente, a sua vida ela vai mudar. Então isso é muito importante que você observe, uma fé ardente. Então quando nós observamos a questão da fé, a questão desse desejo, por que eu estou trazendo a natureza? Porque o próprio Deus, ele usa a natureza para chamar a atenção do homem. Porque o próprio homem, ele não sabe manifestar-se para que a natureza responda, para que a criação de Deus responda. Aleluia! Então é por isso que muitas pessoas precisam aprender a usar a fé. Porque eu observo nos dias de hoje alguns pastores têm poucos membros dentro dos seus templos, porque falta usar a fé. As suas construções elas não vão para frente porque falta usar a fé. Porque muitos estão confiando no banco, naquele que tem o dinheiro, no empresário, naquele que tem uma maior oferta, um maior dízimo, porque está faltando usar a fé ardente,
a expectativa. Nós aprendemos com a própria natureza, porque ela está esperando os filhos de Deus manifestar, a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. Então, meus amados, você que me ouve neste momento, a fé move montanha, a fé muda situação, a fé muda circunstância, a fé muda destino, a fé muda o decreto. Aleluia. Então é muito importante que nós observamos. Então fique atento comigo, fique até o final, porque você vai, a partir de hoje, você vai aprender a usar a sua fé de maneira inteligente. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante que você observe. Então vamos comigo. Quero aqui estar mandando um forte abraço aí para o Felipe da Silva, paz do Senhor, Deus abençoe ricamente a sua vida, aí no Facebook. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Eu quero ler com você o versículo de número 22, do capítulo 8 de Romanos, diz assim: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Aleluia. A natureza, ou seja, a criação, ela está gemendo. O desejo da criação de Deus é tão grande que ela geme, causa surco no seu espírito, porque ela tem um desejo ardente. Então você que tem um desejo ardente de pregar a palavra do Senhor, de ser o ministro da palavra de Deus, você tem que buscar compreensão, buscar entendimento, buscar cada vez mais estar mergulhando nas Escrituras Sagradas, meditando na palavra, ouvindo palavra, mergulhando com tudo na palavra do Senhor, porque esse é o seu desejo ardente. E quando há um desejo ardente, louvado seja o nome do Senhor, muitas vezes acontece fadiga, você vai passar por alguns percalços, mas você tem certeza que é um resultado que vai fluir para a sua vida de glória. Então, quando nós observamos acerca da fé ardente, dessa expectativa, porque a própria palavra de Deus, ela está nos ensinando. Ela está nos ensinando o quê? No versículo de número 23 diz assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Então, se eu e você, que falamos que temos o Espírito de Deus na nossas vidas, a própria criação está esperando você manifestar, aleluia, você se manifestar a ela, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, por exemplo, você que está numa construção e você não tem dinheiro para essa construção, você não vai ao bancário, não vai atrás do empréstimo. A Bíblia ensina que você tem que falar para a natureza, porque a natureza que é dona do bloco, é a natureza que comanda, tudo é tirado dela, da criação de Deus. Você tem que lançar uma palavra, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você tem que lançar palavras para a criação e dizer para a criação, e diga: barro, ou seja, em forma de tijolos, eu te quero nessa construção. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante, porque isso é fé inteligente, é uma fé ardente que você vai usar para abençoar a sua vida e aqueles que estão ao seu lado. Meus amados, isso é muito importante, porque muitas pessoas ainda não compreendem a respeito de fé. Mas neste momento, você fica até o final, você vai aprender a usar a sua fé a partir de agora. Porque quando nós observamos que muitos falam a respeito do grão de mostarda, que tem a fé do tamanho da grão de mostarda, a Bíblia não fala a respeito disso. Ela diz que a sua fé seja como um grão de mostarda. Não é do tamanho de um grão de mostarda, como um grão de mostarda, porque um grão de mostarda é uma
uma semente de hortaliça. É uma semente de hortaliça. Ela não é uma árvore, é uma semente de hortaliça. Mas só que a semente de hortaliça, ela cresce e vira uma árvore. Aleluia. Então por que Jesus falou a respeito do grão de mostarda? Do tamanho do grão de mostarda? Por quê? Como um grão de mostarda? Não é do tamanho, é como. Por quê? Como que a mostarda, o grão de mostarda, usa a fé. Aleluia. Nós estamos falando de criação. A própria criação, ou seja, a hortaliça, criação de Deus, ela não é filho de Deus, como eu e você somos, mas é a criação de Deus. Então, a hortaliça como criação de Deus, o próprio Jesus está usando o exemplo da fé de uma hortaliça, a fé de uma planta, a fé de um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda não é uma árvore, mas só que a fé que o grão de mostarda ela exerce, quebra todas as barreiras e faz com que ela vire uma árvore. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o grão de mostarda, ela não é uma árvore, é apenas uma hortaliça. Mas a fé que esse grão tem, transforma, rompe as barreiras e ela se transforma em uma hortaliça. Então eu quero profetizar sobre a sua vida neste momento, que você vai romper a barreira e a sua fé vai transformar esse momento em que você está vivendo em momento de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. As barreiras vão ser quebradas, porque a sua fé ela vai ser usada de forma inteligente. Aleluia. Então é muito importante. E por que o salmista, ou aliás, por que Jesus usou o grão de mostarda? Então isso fica uma pergunta. Porque Jesus está querendo ensinar que a criação, uma criação dele, uma hortaliça, uma semente, aprendeu a usar a fé mais do que eu e você. Aleluia. Isso é muito importante. Quando eu falo a respeito de fé, eu me lembro que quando eu estava eu disse em uma cidade que eu estava morando, eu digo, se eu passar 3 anos nessa cidade, eu vou fazer uma construção e vou ter o meu próprio endereço. Aleluia. E ali muitas pessoas dizem, não, mas com o salário que você ganha, outros ganham outro salário. Então, eu lancei a palavra. Então, quando eu terminava, saía do culto na igreja, eu pegava aquelas palavras que eu ouvia, guardava ela no meu coração e saía do culto. Alguns dos meus amigos, eles iam para a pizzaria, ali para a sorveteria, e eu ia lá para aquele chão batido. Ia lá para aquele terreno e me prostrava diante daquele terreno. E eu começava a falar para a natureza, para o universo, porque ela estava esperando a minha manifestação. Porque a Bíblia está dizendo aqui no versículo 19, a criação, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, entendendo esta passagem, eu ia para aquele terreno e eu começava a falar. Eu digo, brita, venha para este terreno. Eu digo, tijolos, apareçam sobre este terreno. Venha sobre este solo. Construção seja erguida. Então chamo a existência aquilo que não existe a esse ambiente. Eu digo, venha tijolo. Eu digo, venha brita. Eu digo, venha areia. Todos os materiais que eu preciso. Eu chamo a existência sobre este lugar. Aleluia. E muitos ficaram observando e disseram que aquele rapaz ali é louco. Num ambiente daquele, onde não tinha nada. Então isso é muito importante. A minha casa, naquele loteamento, foi uma das primeiras casas a ser feita. Por quê?
usar fé inteligente. Você não precisa de amigo rico. Você não precisa de influência, você precisa usar a sua fé, porque muitas pessoas hoje estão acreditando no jeitinho brasileiro, estão querendo que entre alguns pastores, eu fico olhando, eles querem que venha homens que tenham posse para a sua igreja, que o seu dízimo seja alto. Alguns estão esperando que venha mais pessoas com bom recurso para a sua igreja, para que eles possam aí ter um monumento, para que eles possam fazer algum empreendimento. Não, você não precisa de bancário, você não precisa de empresário, você precisa usar a sua fé para mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque quando você usa a sua fé, a sua vida vai mudar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Observe comigo. Mas por que isso não acontece? Porque as preocupações estão afogando as palavras que você ouve. As preocupações estão afogando as palavras que você ouve. Por quê? Eu e você, nós temos mais valor do que os passarinhos. Observe bem, lá no capítulo de número 6 de Mateus, eu quero abrir com você, no capítulo 6 de Mateus, eu quero ler aqui um texto com você para que você compreenda. Capítulo 6. A partir do versículo 25, olha o que a palavra diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pelas vossas vidas. Número 1. Quanto ao que haveis de comer, ou haveis de beber, nem pelos vossos corpos. Quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que é o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Aí Jesus ele nos ensina, observe bem, nós estamos aprendendo com a criação de Deus, como que a fé, que ela tem fé, e que eu e você precisamos usar a nossa fé para que a criação de Deus responda à nossa manifestação. Aleluia! Responda à nossa manifestação. Então o que Jesus diz? Versículo de número 26. Observai as aves dos céus. Aleluia! Glória a Deus. Observai as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem. Oh glória! Nem ajuntem celeiro. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Oh glória! Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Bendito seja o nome do Senhor. Eu e você, não valemos mais do que a criação que Deus fez? Eu e você não valemos mais do que a própria natureza, aquilo que tem sobre a natureza. Eu e você não valemos mais do que os passarinhos. Então, por que essa preocupação? Mas a Bíblia nos ensina que são as preocupações que nos distanciam desse momento tão importante de utilizar a fé. Então, observe bem. Quando eu falo de preocupações, eu me lembro de Pedro. Pedro, Jesus disse, ele viu Jesus e ele disse, manda eu ter contigo quando ele andou sobre o mar. Andou sobre as águas. Então observe bem. Então Jesus disse, então vem ter comigo. Então Pedro andou sobre a palavra. Então quero dizer para você neste momento, como que você está usando as suas palavras? Como que você está utilizando as suas palavras? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 23, aliás, no capítulo... Deixa eu só me ver aqui com você, para não nos perder nesse contexto. Deixa eu abrir a Bíblia aqui com você, Provérbios.
Vamos ver aqui Provérbios. Observe bem como que é importante nós estudarmos a palavra do Senhor. Provérbio 18, 20. Provérbio 18, 20. Observe bem o que diz a palavra do Senhor. Do fruto da boca o coração se farta. Aleluia. Pedro, naquele momento, ele andou sobre as águas segundo a palavra, porque ele ouviu uma palavra. Ele se comunicou. Ele disse: mestre, se é tu, manda-me ir ter contigo. Pedro, ele não estava naquele momento sendo guiado pelas tempestades. Porque eu e você aprendemos que é o desafio que vai nos aproximar de Deus. São momentos difíceis que vai nos aproximar de Deus. Para nós nos aproximarmos de Deus, não precisamos de momentos difíceis, de dificuldade ou de desafio. Isso tem que ser algo natural. Deveria ser algo natural. Mas só que eu e você aprendemos que são as circunstâncias que nos faz chegar mais perto de Deus. E por você instalar isso no seu cérebro, você espera as coisas ficar difíceis para você se comunicar com Ele. Então observe bem. Aí Pedro disse assim: não, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse: pois vem, Pedro. Então, pela sua comunicação, Pedro naquele dado momento, ele se utilizou da palavra e ele usou a fé naquele momento. Aleluia. E ele andou sobre as águas. Mas só que pelas emoções, Pedro, ele olhou as circunstâncias, os desafios, ele olhou para a tempestade e ele afundou e ele foi repreendido por Jesus. Homem de pequena fé. Aleluia. Homem de pequena fé. Então observe bem como que o próprio Jesus, ele é o autor e consumador da fé, ele que nos deu a fé e ele nos repreende por causa da nossa fé. Então há um problema que tem que ser resolvido. O próprio Jesus repreendeu Pedro por causa do tamanho da sua fé. Agora observe comigo, será se tem lógica? O próprio Jesus, ele que deu fé a Pedro, estava repreendendo Pedro por causa da fé. Então isso é muito importante. Nós vamos resolver essa questão hoje. Você vai sair daqui, desse vídeo, dessa reflexão, com esse problema resolvido na sua cabeça. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque no Provérbio capítulo 18, versículo 20, diz: do fruto da sua boca se farta. Aleluia. Então, se você quer ser uma pessoa próspera, você quer fartar-se, você tem que começar a utilizar a sua fé. Aleluia. Você tem que começar a manifestar para a criação que você é filho de Deus e ela vai responder. Oh, glória! A criação está esperando você se manifestar para ela responder. Oh, glória! Isso é muito importante. Isso é muito importante que nós aprendemos a respeito da fé. Porque a fé, no capítulo 12 de Hebreus, capítulo 11, não me falha a memória, deixa eu só observar aqui com você, Hebreus, vamos lá para Hebreus, vamos folhear as escrituras, vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito da fé. Hebreus capítulo 11, fala da natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, oh glória, e a convicção de fatos, ou seja, a sua fé vai materializar as coisas. Observe bem, a sua fé materializa as coisas, transforma aquilo que está na imaginação em fato, em coisas reais. Então, aquilo que você não vê é mais real do que aquilo que você vê.
Então, note bem, aquilo que você não vê é mais real do que aquilo que você está vendo. Então isso é muito importante, porque a fé, ela é uma certeza, uma convicção de fato. Mesmo que muitos não estão vendo, mas você está vendo. Oh glória! Você sabe que isso vai acontecer. Você sabe que esse processo vai mudar. Você sabe que isso vai ser diferente. Aleluia! Porque você tem uma fé. Então o versículo 2 diz assim: por quê? Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então houve uma manifestação. Então observe bem, eu estou falando sobre a criação de Deus. A criação de Deus não é as criaturas, aquilo que Deus criou simplesmente eu e você como ser humano, mas tudo, estrelas, planetas, terra, céu, tudo são criação de Deus. Então a resposta, observe bem no versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, oh glória, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, oh glória. Então isso é muito importante. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aquilo que você tem aquela convicção, você usa a sua fé. Então, aquilo que você chama a existência vai aparecer. Então, a partir deste momento que eu aprendi a respeito disso, eu nunca mais orei por comida, orei por veste, orei por emprego, fazer campanha. Não que isso é errado, mas é a forma que você interpreta o que Jesus ensina. Então você está aprendendo neste momento como usar a sua fé. Se você quer ter um negócio, quer ter uma empresa, quer ter um casamento abençoado, você precisa usar a sua fé. Você quer que a sua igreja cresça, quer ampliar, quer crescer, quer expandir, quer ter criação, use a sua fé. Comece a chamar a existência aquilo que não existe. Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. Eu me lembro de um pastor que eu servi a Deus com ele, pastoreado por ele. Eu observava, ele dizia para mim: Valdair, eu estou precisando de obreiro. Estou precisando de obreiro. Vamos orar a Deus pedindo obreiro. Então vamos tirar 30 dias de oração, para que Deus envie obreiro. Então, quando eu ficava observando aquele pastor falando a respeito disso, ele estava obedecendo uma palavra de Jesus, porque Jesus diz assim: a seara está pronta, mas são poucos ceifeiros. Então, rogai a vosso Pai que mande, aleluia, que mande. Então, observe bem. Então, ele aprendi muito com ele. Ele disse: eu não vou buscar obreiro, eu vou chamar os obreiros. Então nós tirávamos período de oração, ele escrevia aqueles nomes, colocava debaixo do seu joelho, numa folha de papel, e ia orar a Deus. E Deus mandava os obreiros necessários que ele precisava para ajudar ele na condução da obra. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Então quando eu estava com ele, ele disse para mim, Valdair, sabe por que você está aqui? Porque eu pedi a Deus uma pessoa do seu perfil para estar me ajudando nesse tal, assim. Então, isso é o quê? Isso é certeza, convicção daquilo que você precisa. Aleluia. O que você precisa? Comece a abrir a sua boca. Comece a se comunicar. Aleluia. Chamar a existência aquelas coisas que não aparecem, mas com certeza vão aparecer. Então isso é muito importante quando você utiliza a sua fé para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja exaltado. Então observe bem. Por quê? Porque quando nós observamos o texto sagrado, eu quero aqui ler outro texto com você,
que se encontra em Isaías. Isaías, vamos ver outro texto que se encontra aqui em Isaías. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Então, quando nós observamos no versículo 5 do capítulo de número 33 de Isaías, diz assim: o Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Oh, glória! O versículo 7 diz assim: eis que os heróis pranteiam de fora e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Observe bem, a terra, porque nesse texto aqui está falando da aflição e o livramento de Jerusalém. Porque aqui nesse contexto está acontecendo o quê? Uma aflição. Mas nesta aflição, Deus entra com livramento. Porque o desejo, esse desejo de Israel nesse momento, então observe bem, mas o que eu quero trazer para você é especificamente o versículo 9 do capítulo 33 de Isaías, que diz assim: a terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha. Observe bem, o Líbano se envergonha e se murcha. Saron se torna como um deserto, e Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Observe bem, a própria natureza está gemendo e se envergonhando com os filhos de Deus. Porque eles não se manifestam para que elas possam reagir. Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então isso é muito importante que você compreenda. A partir de hoje, você não vai dizer assim, fazer campanha: Senhor, eu preciso de um emprego, eu vou ungir meu currículo. A partir de hoje você vai orar assim, dizer assim: digo, Senhor, eu digo, aonde estiver uma necessidade, uma habilidade, a qual eu me encaixo, eu digo agora que o meu nome venha na mente desse empresário, que o meu nome venha na memória desse empregador, e que ele venha, e que meu nome venha estar na sua memória, e que eu venha exercer esta habilidade em um determinado local. Essa deve ser a sua oração, porque você vai chamar a existência aquilo que não existe. Você não vai pedir, você vai lançar palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que tudo já foi liberado. A questão é que nós não sabemos tomar posse. Porque o nosso sentimento é sempre um sentimento de falta, de escassez. Falamos que temos fé, mas a nossa fé está distante da nossa comunicação. Então é muito importante que você observe o texto da Bíblia. Então você só tem que apenas ler com mais atenção. Leia com mais atenção o que Deus quer ensinar através da sua palavra. Quando nós lemos com mais atenção, nós vemos como que as coisas ela pode ser diferente nas nossas vidas. Ela pode mudar o curso da nossa vida.
Nós aprendemos através da natureza como usar a fé. Então observe bem, a questão não é o tamanho da fé. A questão é como usar a fé. Porque a mesma fé que Deus deu para mim é a mesma fé que Deus deu para você. É a mesma fé. Agora a questão é como você utiliza. É como você utiliza a fé. Tem muita pessoa, muita gente que elas não vão para a igreja, elas não estão dentro de um templo, mas elas sabem usar a fé mais do que você. Isso é muito importante que você compreenda. Isso é muito importante porque a partir de agora você vai aprender a usar a sua fé de maneira inteligente. Porque esta é a expectativa de Jesus. Será-se quando o Filho do Homem vier na terra, ele irá encontrar fé? Ele irá encontrar os seus filhos utilizando fé? Ele encontrará os seus filhos usando fé? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Porque o próprio Jesus, quando ele se encontrou com o soldado, o centurião romano, que ele foi clamar a Jesus dizendo: Senhor, o meu filho está doente. E Jesus falando com ele, e ele disse: uma palavra que você lançar, eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado, mas uma palavra que você lançar, ela irá acontecer. Aí ele foi explicar a Jesus por quê. Porque ele disse: eu sou um homem sujeito à autoridade. Porque se eu disser a esse vem, ele vem. Se eu disser a esse vai, ele vai. Se eu disser a esse fica, ele fica. Oh, glória! E Jesus foi e disse: nem toda Israel eu encontrei fé como a deste homem. Aleluia! Como a deste homem. Então isso é muito importante. Aquele homem, ele não ficou se humilhando para Jesus. Ele não ficou se rastejando para Jesus. Mas ele entendia que Jesus tinha autoridade. E era só ele pegar as palavras de Jesus e plantar no seu coração e acreditar. E foi o que ele fez. Uma palavra que o Senhor disser é o suficiente. Mas agora eu chamo a sua atenção. O que é que está valendo sobre a sua vida? É uma palavra que as pessoas dizem sobre a sua vida? Porque muitas pessoas estão acreditando na inveja. Porque muitas pessoas elas entram em colapso porque elas se iram porque outras pessoas falam dela. Então muitas pessoas estão acreditando nos que os outros estão falando do que o que a palavra fala a respeito delas. Então é muito importante. Qual é o mais importante? A fé e a palavra. Porque quando você tem a fé unida com a palavra, você vai ver que as coisas serão totalmente diferentes. Observe bem. Nesse contexto de Pedro, que quando Pedro ele estava ali lançando as redes, ele pescou a noite toda e não pegou nada. Observe bem. Então quando nós falamos de palavras que é lançada, mas elas são sufocadas ou apagadas num dado momento, é porque o homem constantemente ele muda de emoções. Dentro de um minuto, o homem pode mudar de várias emoções. E o maior conflito do homem é um conflito interno, em que as suas emoções, ele tem que aprender a lidar com as suas emoções. Porque nunca você vai aprender a usar fé antes sem aprender a lidar com as suas emoções. Se você não aprender a lidar com as suas emoções, a sua fé não vai provocar resultado. Porque muitas pessoas, ela muda de emoções dentro de um minuto. As emoções dela podem variar
de um segundo para o outro. Com a notícia, com o noticiário, com uma palavra, com a